Boa noite, amada igreja do Senhor. Que alegria poder estar aqui na casa, na presença, obrigada, amado. Na presença do Senhor, na presença dos irmãos, é algo maravilhoso. É maravilhoso estar lá com meus netos, mas é maravilhoso estar aqui também. Deus tem uma porção em cada lugar. E aqui a porção do Senhor é maravilhosa, é gloriosa, poder ver o rostinho, não só a cabeça de costa, né? Ver poder de frente agora, vocês todos aqui, com o sorriso no rosto, na presença do Senhor, é algo maravilhoso. Amém? Glórias ao Senhor. Nós temos um tema hoje, chamar. O Senhor está aqui. Jeová chamar significa o Senhor está aqui. Quantos creem que Ele está aqui? Glória a Deus. E que nós saibamos que Ele está aqui e onde nós estivermos, Ele está. Ele é Jeová chamar, onde quer que nós estejamos. Não só aqui. Aqui é a labareda de Deus, é onde Deus ordena a sua bênção, é onde Deus fala, congreguem, é a vontade de Deus, é corpo de Cristo, é estar na casa do Senhor, é um mandamento do Senhor. Mas Deus está conosco, Ele é Jeová chamar onde quer que nós estejamos. Ainda que eu suba o mais alto monte, ainda que eu desça o mais profundo abismo, Ele é Jeová chamar. Ele está aqui conosco, sempre conosco, quando nós estamos na presença dEle. Amém? E eu tenho um subtema hoje, que é Jeová chamar, o Senhor está aqui, reverência na presença do Senhor. Esse é meu subtema de hoje, reverência na presença do Senhor. Reverência e temor, que uma coisa está ligada à outra. E eu vou pegar aqui, eu fui o significado de reverência e eu peguei também o significado de temor, para a gente ter uma noção do que se trata a reverência, porque a gente fala reverência, a gente só pensa em, né, se abaixar, mas não é isso, né? Reverência não é somente isso. É veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. Consideração, deferência. Reverência é a ação de demonstrar o respeito e humildade em relação a alguém que é considerado sagrado e importante. Reverência é um sentimento de amor e respeito profundos. Quando temos uma atitude reverente diante de Deus, nós o honramos, expressamos nossa gratidão a Ele e obedecemos os seus mandamentos. Então, reverência é respeito profundo, é se submeter, é obedecer, é reverenciar, é adorar, honrar o nosso Deus. Nós temos que ter reverência. E hoje nós vamos, eu sei que muitos já sabem, mas nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o que é reverenciar esse Deus que está aqui. Esse Jeová chamar, que está aqui no nosso meio. E de temor, ter temor a Deus é ter um profundo respeito por Deus e querer agradá-lo. É diferente de medo, irmãos. Às vezes as pessoas, eu tenho temor e tenho o medo. Medo significa pânico, susto. Temor significa respeito e reverência, adoração. O temor de Deus se aprende, já o medo não tem necessidade de ser aprendido, pois a natureza se encarrega de infundi-lo em nós. Então nós temos medo, não é porque aprende a ter medo, a gente tem medo. Desde que nasce, a criança já se assusta, já tem tudo, tem um medo. Temor a gente aprende a temer a Deus. Reverenciar, a se submeter, a obedecer, a honrar. Já medo não, é completamente diferente. Por isso assim, eu não tenho medo, eu tenho temor a Deus, tenho reverência a Deus, eu amo obedecê-lo, eu amo honrá-lo. E é isso que Deus quer, que nós venhamos a ter. O temor é benéfico e deve ser encorajado. O medo é um detrimento e não só deve ser desencorajado, como também superado. O Senhor fala sobre isso. Nós temos que lançar fora todo medo. Porque o medo não procede de Deus, não é temor, é medo. Então nós temos que perder todo o medo. O temor é respeitoso a Deus e é uma reverência pelo seu poder e glória. Também é um respeito adequado à sua ira. Tememos a ira do Senhor. Tememos e temos que nos reverenciar esse Deus maravilhoso. Respeitar esse Deus maravilhoso. Eu peço que o pastor Afrânio leia Hebreus, falei para ele, 12, de 27 a 28? 28 a 29.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Te bendizemos, Deus vivo, eterno, pela oportunidade que concedes ao teu povo de aqui se reunir, de aqui congregar, Pai. E já tendo nós a capacidade de desenvolvermos a oração dos 5 minutos, de termos tido uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, agora capacita-nos para que também possamos acompanhar, recepcionar, guardar no coração essa linda palavra que já colocaste no coração da tua serva, pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já, Pai, agradecemos ao Senhor pelas benesses que advirão dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que palavra profunda e maravilhosa. Retenhamos a graça pela qual sirvamos, servir a Deus. É um dever de todo adorador, é servir a Deus. É como aquele escravo de orelha furada que diz na palavra que renunciou a tudo para servir ao Senhor, com reverência, com temor. Assim nós nos tornamos servos de Deus, servos da justiça. E ele fala assim, pela graça, irmão, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, não é peso servir a Deus, é agradável servir a Deus, é o que nos dá alegria. Aí ele fala com reverência, exaltando, magnificando aquele que é digno. Reverenciar a Deus, as pessoas, muitas pessoas, muitos lugares hoje, eu louvo a Deus que tem muitos lugares que têm reverência, mas existem muitos lugares que perderam a reverência. Não tem mais o respeito devido ao Senhor. Com reverência e santo temor, com respeito por Ele. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. As pessoas têm Deus só como Deus de amor. Ele é Deus de amor, irmãos. Ele deu a sua vida. Tem maior amor do que esse de entregar a sua vida. Mas as pessoas hoje estão confundindo muito o amor. E estão esquecendo do fogo consumidor que Ele é. Que Deus pesa a sua mão. Que Deus também é justiça. Que Deus vai manifestar a vontade dEle independente. Porque Ele não vai contra a sua palavra. E nós temos que aprender isso. Vejo muitos louvores lindos hoje que falam da justiça de Deus, que Deus vai fazer isso, e muitas pessoas recriminando esse tipo de louvor. Isso me angustia muito, porque se a pessoa lê Salmo, basta ler Salmos, irmãos. Se você ler cada salmo que foi colocado, a maioria dos salmos falam da justiça de Deus, da mão pesada de Deus. E você vê o próprio Davi, o Asaf, os homens de Deus ali clamando, sabendo que Deus vai pesar a sua mão. E a gente vê isso, e as pessoas botam num louvor hoje, Deus é amor, Deus não faz isso, então você não lê a Bíblia. As pessoas estão esquecendo de ler a Bíblia. E essa reverência nós temos que ter. Por exemplo, Moisés, diz assim na palavra do Senhor, não precisa abrir, em Êxodo 3, de 5 a 6, assim, Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha, reverência. Deus ali estava pedindo reverência. Olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Tira teu orgulho, tira o teu eu, tira a tua soberba, tira quem tu és, porque eu sou Deus. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Eu sou Deus. E quem é o homem? Então ali Deus está pedindo reverência, obediência, respeito. As pessoas não estão mais respeitando, querem entrar na presença de Deus de qualquer jeito, não. Deus ali estava dando uma ordem. Olha, entra na minha presença, tira o teu eu. Tira a sandália dos teus pés. Ele não estava só se referindo à sandália dos pés dele ali. Ele estava tirando tudo que não era agradável a Deus ali. Tira, porque agora você vai entrar na minha presença. Deus nos chama essa reverência. E muitos estão se esquecendo dessa reverência. Deus exige de Moisés uma atitude
atitude ali de respeito perante a ele, diante de quem ele é, de quem ele estava ali naquele momento. Ele fez isso com Moisés. E ali Moisés entendeu que Deus estava presente e se mostrou reverente na presença do Senhor Jesus. E como nós mostramos reverência na presença do Senhor? Obedecendo, irmão, a sua palavra. Vivendo o seu evangelho. Quem ama Deus quer agradar a Deus. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar. Muitas vezes nem sendo aquilo que a gente quer fazer. Não gosto. Quando a gente, digamos, um amor entre um homem e uma mulher, a gente renuncia a algumas coisas para ver o outro feliz. Quem ama quer ver o outro, quer agradar, quer ver feliz. Imagina Deus. Por isso que nós temos aquele que não nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Não tem como ser cristão. As pessoas não querem mais tomar a sua cruz, não querem mais se negar. Falta de reverência. Nós temos que obedecer a esse Deus, pelas suas leis, pela sua palavra, por aquilo que ele ministra, por aquilo que ele fala na sua palavra. Nós reverenciamos a ele. Deus nos dá regras. E como é que nós agradamos a Deus? Reverenciamos a ele, obedecendo as suas leis, as suas regras. E ele fica feliz quando nós obedecemos. Agrada o Senhor. Como é que a gente mostra reverência perante Deus? Lutando contra as tentações. Quando a gente luta contra o nosso eu, contra o pecado, contra as coisas que vêm de encontro à nossa carne, nós estamos reverenciando esse Deus maravilhoso. Esse Deus que está presente, Ele está em todos os lugares, irmãos. Ele está em todos os lugares. Quando nós lutamos contra a tentação, nós reverenciamos esse Deus. Como é que nós reverenciamos esse Deus? Tirando tempo para Ele. Vocês aqui estão tirando tempo para Deus. Nós estamos reverenciando esse Deus. Tirando tempo para Ele. Obedecendo a sua palavra. Ele falou assim, olha, congrega, foge dos que não querem congregar. Estão aqui? Tirando tempo para Deus. Estamos reverenciando o único que é digno de ser adorado. Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus. Como é que nós reverenciamos? Sendo gratos, tendo um coração grato diante do Senhor, tendo gratidão em nosso coração por tudo, pelo ruim e pelo bom, em todas as situações, como Jó falou, aceito o bem, aceito o mal, seja grato em toda e qualquer situação, porque o Senhor fala em tudo, dai graças, e assim nós reverenciamos a esse Deus, mesmo no dia mau, nós agradecemos a esse Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Como é que nós reverenciamos esse Deus? Sendo humildes, nos humilhando diante da sua mão poderosa, diante da sua palavra, diante do que Ele é. O arrogante não consegue reverenciar a Deus, não consegue se submeter a Deus. Quem é arrogante não se submete. Como é que nós reverenciamos a Deus? Amando os nossos irmãos. Irmãos, isso é reverência a Deus, porque é mandamento do Senhor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós reverenciamos a esse Deus quando nós amamos o nosso irmão. Quando nós vemos como nós gostaríamos de ser tratados, nós tratamos a eles. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é corpo de Cristo. Ele é membro do corpo de Cristo. Já vi algumas pessoas falando aí em televisão, muitos artistas que se dizem cristãos, dizendo que não vão à igreja porque as pessoas da igreja como se não prestassem. Deus presta, mas os irmãos não prestam. Quer dizer que eu amo a cabeça e não amo o corpo? Não existe isso. Nós somos o corpo dele. Nós pertencemos a ele. Como é que eu vou dizer para o corpo de Cristo que eu não amo o corpo de Cristo? Isso não existe, irmãos. Não existe. Se eu não consigo conviver com você aqui na terra, não adianta, eu não vou conviver com você no céu, porque eu não vou para o céu se eu não amar o corpo de Cristo. Nós reverenciamos a Deus quando nós amamos os nossos irmãos. Quem despreza o irmão, despreza a Cristo. E não reverencia a esse Deus. A reverência a Deus é uma atitude de coração que precisa ser colocada em prática. Nós temos que praticar a reverência, a obediência, o respeito a esse Deus. Irmãos, nós não podemos viver na presença de Deus de qualquer jeito.
fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Eu tenho que tratar as coisas de Deus com reverência, é coisa do Senhor. Leia o Antigo Testamento. A importância que o Senhor tinha com cada utensílio da sua casa. Ele tinha. Era importante. As coisas pelo uso se destroem. É diferente, irmãos. As coisas vão se desgastar, vão. Mas elas não vão se desgastar por minha irresponsabilidade. Porque eu tenho que tratar as coisas de Deus com reverência. Tenho que tratar a casa de Deus com reverência. Davi falou assim, depois nós vamos ver essa parte da arca. Ele falou assim, que ele não conseguia ficar satisfeito em ele morar num palácio e a arca está numa tenda. A presença de Deus está numa tenda. Porque antigamente a presença simbolizava, era a arca da aliança, né? Então aquela arca estava numa tenda e aquilo incomodou Davi, porque eu estou num palácio e a arca está numa tenda. Quantos de nós, em nome de Jesus, isso não esteja acontecendo, isso é um exemplo. Quantos de nós, você que nos assiste pela internet, até a nossa vida, quantos de nós estamos fazendo as nossas coisas e deixando a presença de Deus numa tenda? Entenda isso, irmão, não estou falando da casa aqui de Deus, não estou falando da presença de Deus na minha vida está numa tenda, porque eu estou preocupada com a minha vida. E a presença de Deus está em segundo lugar. Então, que não deixemos a presença de Deus numa tenda, mas que nós possamos deixar a presença de Deus num palácio. Porque Deus não nos chamou para viver numa tenda. Ele nos chamou para viver no palácio com Ele. A presença dele tem que estar conosco em tudo que nós vamos fazer. Se eu vou limpar a casa de Deus, o pastor sabe, a Fran sabe, como eu faço dia de domingo, fiquei um mês sem limpar a casa do Senhor, porque eu estava lá em Boa Vista, né, irmãos? Mas ele sabe a importância que eu dou em cada detalhe, cheirinho, quando eu limpo até os microfones aqui, eu tenho o maior zelo, porque é do Senhor, irmãos, não é meu não. É comprado com os dízimos, as ofertas do Senhor, é do Senhor. O dízimo é dele, a oferta é dele, é para a casa dele, é para o corpo dele. Então nós temos que dar o melhor para ele em tudo que nós vamos fazer. Se eu vou varrer ali, se eu vou limpar. Ai, meu Deus, isso aqui é do Senhor. Isso aqui é do Senhor, eu tenho que ter zelo, tenho que ter a secretaria lá quando eu vou limpar. Tudo, estou dando o meu exemplo, tá, irmãos? Cada um tem o seu exemplo diante do Senhor. Não vou falar o exemplo de ninguém porque eu não sou vocês, eu sou euzinha aqui, né? Então eu vou dar o meu exemplo. Como eu faço na casa do Senhor. Tenho o maior zelo, o maior respeito, e nós temos que ter. E a gente não pode se acostumar. Ai, hoje eu tenho... Ai, meu Deus, hoje domingo vou acordar cedo para limpar. Não, eu vou fazer com zelo, com amor. Nunca reclamei alguma vez? Nunca. Estou dando beijo aqui. Nunca reclamei. Porque eu tenho um amor pelo Senhor. Tenho um amor pela casa de Deus, um amor, zelo pela obra do Senhor. E tudo que nós vamos fazer com reverência. Com reverência. Para a glória dele, para a glória dele. E não pense assim, eu ouvi uma pessoa falando assim, com relação ao louvor. A gente vê assim, muita falta de reverência hoje, em alguns lugares, em algumas igrejas. Como eu falei, existem muitas igrejas, louvo a Deus por isso, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, e que continuem adorando em nome de Jesus, eu louvo a Deus por isso, mas existem muitos lugares que... a glória de Deus parece que foi... As pessoas estão tão preocupadas com... Temos que tanger com arte, irmãos? A palavra de Deus fala que sim. Nós temos que dar o nosso melhor? Com certeza. Eu tenho que me aperfeiçoar? Sim. Eu não estou dizendo que é isso. Mas as pessoas estão tão preocupadas com a arte que se estão esquecendo da unção. Estão esquecendo da reverência diante de Deus. Estão roubando a glória de Deus. Eu vi um homem que ajuda igrejas em louvor, que dá aulas, né, que ensina as pessoas. Isso, eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Como eu falei, a gente tem que se aperfeiçoar. Mas ele falou assim, e alguém pode roubar a glória de Deus? Alguém pode? Pode, irmãos. O Senhor fala, eu não aceito glória que vem de homens. Então, se eu não aceito, é porque existe alguém querendo roubar a glória de Deus. E muitas igrejas estão tão preocupadas com... Cantam fazendo assim. Que isso, gente? Vai adorar.
Preocupada em fazer firula, em fazer... Não estou falando que não pode fazer, pode. Mas quando a pessoa está tão preocupada com isso, em mostrar para os outros, e que os outros vejam que eu canto bem, que a minha igreja é afinada, que minha igreja é do louvor, que a minha igreja faz isso, que a minha igreja tem uns cantores maravilhosos. Irmãos, cadê a glória de Deus? Perderam a reverência. Perderam o temor. Estão preocupados em apresentar, em não adorar. Então nós temos que ter cuidado com certas coisas. Muito cuidado com certas coisas, porque as pessoas estão perdendo a reverência na casa do Senhor. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo por forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Foge. Se eu falar, nem conversa, foge, irmão. Esse tipo de gente. Perderam a reverência. Perderam a vontade de adorar a Deus, a glorificar o nome de Deus, a que Deus seja magnificado. Perderam o temor na presença de Deus. Vamos abrir lá em primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas 13. Nós vamos ver aqui aquilo que eu falei lá de Davi, tem aqui fala de Saul e Davi, com relação à presença de Deus, a reverência na presença de Deus, irmãos. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e de todos os príncipes. 13 de todo. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram para a casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Vamos ver aqui 2 tipos de reverência aqui. Se você for ver 1 Samuel lá, depois 7, você vai ver que, vou ler aqui, os homens de Kiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. 20 anos, a arca do Senhor ficou nessa cidade e na casa desse homem.
E a palavra de Deus fala que Israel buscava o Senhor com súplicas. Existe outra versão que fala que ele falava em lamentações. 20 anos, a Arca da Aliança ficou neste lugar, nessa casa, e havia 20 anos de lamentações. Se você for ver com relação a Saul, para nós não entrarmos em vários versículos aqui, nós vamos ver que Saul, em certo momento, falou assim, vamos mandar buscar a Arca do Senhor. Mas houve muita balbúrdia, houve muito mimimi, aí ele acabou assim, quer saber? Deixa a arca onde ela está. E a arca ali ficou 20 anos. Deixa a arca lá, quer dizer, deixa a presença de Deus longe de mim. Perdeu a reverência. Perdeu o temor. 20 anos de lamentações, porque alguém perdeu a reverência. Porque perderam a presença de Deus na vida deles. Lamentações durante 20 anos. Como, irmão? Você pode imaginar, você já se imaginou sem a presença de Deus? Eu não consigo me imaginar sem a presença de Deus. Como é que pode uma arca passar 20 anos em algum lugar e só existir lamentações? Como pode existir a presença de Deus em um lugar e só existir lamentações? Falta de reverência, na casa de Abinadab. E quando ela foi colocada em outra casa, Obed-Edom, por 3 meses, irmãos, a palavra de Deus fala, as bênçãos eram abundantes. 3 meses. Obed-Edom, ele era um porteiro. Ele não se contentou em ser apenas um porteiro. Ele recebeu na sua casa a presença de Deus. E você imagina aquele homem reservando o melhor lugar para aquele utensílio. Tirou até do quarto dele, digamos. Vou botar aqui no melhor lugar da minha casa. Ele deu valor à presença de Deus. Saul, 20 anos, não quer nem saber, deixa lá. Tá tudo bem, se contentou no raso. Se contentou com aquilo. Quando Deus, em 3 meses, abençoou abundantemente a vida de Obed-Edom. Irmãos, algo sobrenatural na nossa vida quando a gente tem reverência a Deus. É algo sobrenatural. Deus quer nos abençoar tremendamente. E a gente vê ali, por que Deus fulminou a vida de Uzá? Ele estava querendo ajudar, irmãos. Você concorda comigo? O boi tropeçou, ele não queria que a arca da aliança caísse no chão. Qual foi? Ele quis segurar. A palavra de Deus fala que a arca só deveria ser levada pelos sacerdotes. Não é qualquer um que podia levar a arca de Deus. A palavra de Deus fala que colocaram em um carro que nunca foi usado. Era tudo de melhor. E Uzá tentou ajudar, irmãos. Entenda uma coisa. Para Deus não existe boa intenção. Não existe boa intenção. Mas ele queria ajudar. Não existe boa intenção. O Senhor fala assim, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome demônios foram expulsos, em teu nome pessoas se converteram quando eu preguei, Senhor. Eu vi pessoas virem aqui na frente, lotou, as pessoas levantavam suas mãos e queriam a tua presença quando eu preguei na tua presença. O que Deus vai falar? Não vos conheço. Para Deus não existe boa intenção. O que interessa é a nossa vida, como é que está diante dele. Ele tem compromisso com a sua palavra. Em teu nome, realmente, é meu nome. Porque eu tenho compromisso com a minha palavra. Mas como é que está a tua vida diante de mim? Não adianta eu ter a boa intenção de não deixar a arca cair. Mas a vida de Uzá estava dilacerada em pecado. Por isso ele foi fulminado. Por isso ele foi fulminado. Então nós temos que entender o seguinte: nossa vida tem que estar em santidade, em santificação, em reverência diante do Senhor. Nós temos que reverenciar esse Deus, temos que obedecer esse Deus, nós temos que viver para a glória desse Deus. Senão não adianta, irmãos. Não adianta. Eu falar dele, não adianta. Eu tenho que viver. Deus não quer uma vida de pecado. Deus quer uma vida de reverência.
Saul não viu a necessidade de trazer a presença de Deus para onde ele estava, para o palácio. Nós temos a necessidade de ter a presença de Deus na nossa vida. Isso é se reverenciar esse Deus. É respeitar esse Deus em todas as situações. Consideremos a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós nos afastamos, perdemos a reverência, nós tornamos pessoas lógicas. Muito religioso. Deus não quer religiosidade. Religiosidade não gera transformação. Religiosidade agrada. Religiosidade nos traz a esse mundo terreno. Agora, evangelho, reverência, nos liga a Deus. Nos traz transformação. Nos faz modificar o nosso eu, transformar a nossa vida. Se eu quero ir para a glória, irmãos, eu tenho que reverenciar o único que é digno de ser adorado. Eu tenho que adorar o único que pode transformar a minha vida, que tirou todas as minhas mazelas, que tirou tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que magoa, tudo aquilo que não é bom e transformou em algo bom. Irmão, quem pode transformar uma fonte amarga em uma fonte doce? O Senhor pode transformar. Só Ele. E quando nós nos reverenciamos diante desse Deus, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Você já pensou que Deus mudou a sua história? Porque você simplesmente é reverente a Ele. Irmãos, quem é reverente? Ah, irmãos. Aí você vai ver no desenrolar aqui, o que reverência faz com que você tenha? A partir do próximo sábado, nos outros sábados você vai ver. Mas para ter tudo isso que nós vamos aprender nesse mês, nós precisamos ter reverência. Porque sem reverência não tem como ter as outras coisas. Sem reverência eu não posso me aprofundar. Eu tenho que confiar. Eu tenho que me aprofundar diante de Deus. Eu tenho que depender, irmão. Reverência gera essa dependência do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi, eu achei muito tremendo, de um pastor, ele falando sobre umas férias que ele tirou para os 15 irmãos. Até nas férias a gente aprende, né? Ele tá na praia com seus 2 filhos. E os filhos dele estavam brincando na beira do mar, bem na beirinha. E enquanto eles estavam brincando na beira do mar, eles nem olhavam para o pai. O pai estava ali, falava com eles ali, mas eles faziam o que eles queriam ali na beira, porque estavam seguros, estavam no rasinho. Então ali eles estavam fazendo o que eles queriam. O pai podia sair de cena, o pai podia sumir, eles estavam seguros. Aí o pai falou assim, bora um pouquinho mais fundo. Aí pegou na mão de um e na mão do outro, e começou a ir para dentro do mar com os 2 filhos. Aí ele não pegou na mão, aí foi, bora entrar, bora entrar. Aí quando começou a andar, começou a vir, subir a água. Quando começou a subir a água, os 2 pegou na mão do pai. Começou a subir, então bora segurar na mão do pai. Começaram a procurar o pai. Eles começaram a andar mais profundo. Quando começou a subir a água, eles pediram colo. Porque a água estava muito profunda já. E ali ele continuou. E quanto mais ele se aprofundava, mais os meninos agarravam nele. Irmãos, se eu não mergulhar fundo na presença do Senhor, não tem como eu me agarrar diante dele. Enquanto nós estivermos no raso, irmão. Enquanto nós não precisamos nem olhar como Saul, deixa, não tem necessidade da presença do Pai aqui. Porque eu estou no raso. Eu não preciso de Deus. Porque eu estou fazendo as coisas do meu jeito. Mas se você começa a mergulhar, começa a obedecer, começa a viver, começa a querer mais de Deus, você começa a se agarrar no Senhor. Porque você aprende a ter reverência, a confiar no Deus da tua salvação. Aí você pode ir para o profundo, irmão, pode mergulhar. É como lá, quando a gente estava lá com o Júlio, quando a gente ia mergulhar, ele agarrava no pescoço da gente, a gente ia lá embaixo, eu ia lá embaixo no fundo, e ele batendo as perninhas, mas ele não desatracava do meu pescoço. Porque eu ia lá no fundo,
E quanto mais fundo eu ia, mais ele me engasgava. Ainda bem que Deus não se engasga, né, irmão? A gente se engasga, mas não se engasga, não. Aí eu subia para respirar. Então se atraque no pescoço do Senhor, irmãos. Tenha reverência na presença do Senhor. Não posso ter a presença de Deus como algo secundário. Nós temos que ter a presença de Deus como algo primordial, primazia na nossa vida. Porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque quem não tem reverência é o quê? Irreverente. É arrogante, é jactancioso. É aquilo que eu li ainda agora lá em Timóteo. Os homens serão jactanciosos. A gente vê tanta arrogância hoje, pastores arrotando arrogância nas igrejas. Ministros de louvor arrotando arrogância nas igrejas. Quando Deus quer submissão. Deus quer reverência na sua presença, irmãos. É isso que Deus quer. A gente vê nesse texto a alegria do povo de Deus diante da arca, símbolo da presença do Senhor. A palavra de Deus fala que quando eles estavam levando a arca, eles começaram a louvar, a cantar, a alegria da presença de Deus, irmãos. Nós não podemos perder. E outro ponto, a importância de termos cuidado, reverência, zelo e santidade com as coisas do Senhor, irmãos. Importante. Tudo é importante. Todas as coisas, Deus tem todo cuidado, irmãos. O zelo que nós temos com a casa do Senhor, com as coisas de Deus, com tudo que Deus tem, com a obra de Deus, deve ser feito da maneira bíblica, daquilo que Deus tem, irmãos. Irmãos, reverência é obedecer. A gente vê a irreverência hoje com homens de Deus. Você já viu isso? Irreverência com homens de Deus. Deus fala na sua palavra que nós temos que reverenciar homens de Deus, nós temos que nos submeter à sua palavra, à palavra de Deus através dos homens de Deus. As pessoas são irreverentes hoje com relação a isso. A gente vê essa falta de reverência com a casa de Deus, com as coisas de Deus, com os homens de Deus. Tratam homens de Deus como se não fosse mais nada. Eu presenciei situações, até em gabinete, onde parecia que eu fico assim, né, de queixo caído, assim. A carne do sangue árabe que sobe, querendo subir, e mais o Senhor, o Espírito Santo, né? Alguém já viu uns memes desse aí, né? Quando você pensa alguma coisa, o Espírito Santo vem e teu olho revira todinho, né? Quase assim, irmãos, pense, né? Subir assim, tratando assim o homem de Deus como se fosse porcaria. Dessa palavra. Tratando o homem de Deus como se fosse porcaria. Mas o Senhor, quem pesa a mão é Deus, irmão, está na mão do Senhor. Um dia vai chegar a conta. E ela vem em débito automático. No total, não vem a prazo não. Infelizmente. Infelizmente não, porque eu posso dizer que eu não vou contra a palavra de Deus, né? Deus tem o teu tempo certo, o momento certo. E a irreverência com homens de Deus. Quem trata um homem de Deus? Se eu falar, quem trata sou eu. Se o homem de Deus fez algo errado, quem vai tratar é Deus. Sou eu? Não. Eu sei tratar o meu esposo como marido e sei tratar ele como homem de Deus. Quando é coisas da casa de Deus, eu não me meto porque é ele com Deus. Quando é meu marido, a conversa é outra. Mas como homem de Deus, ele é homem de Deus. Eu não vou jamais me levantar contra alguma coisa. Já fui exortada de púlpito, irmãos. Nem por isso pediu divórcio. Estou aqui, casada. Então, já fui exortada, não foi pouco não. Quem já está aqui há muitos anos sabe. Eu já levei exortada de púlpito. Também já exortei, né, meu amor? Já nos exortamos. Já levei exortada, mas é homem de Deus, eu não vou contra a palavra de Deus. Então, nós temos que entender isso. Reverência diante de Deus. Reverência porque Deus levantou os nossos líderes. Então, nós temos que ter reverência. Nós não podemos perder essa reverência. Tanto nas coisas de Deus, quanto os homens de Deus que Deus levantou, seus líderes. Não falo só do pastor, falo da sua liderança como um todo. A reverência que nós temos que ter. O respeito que nós temos que ter. Eu já vi pessoas falando, porque fulano. Não, irmãos, é reverência. Deixa que Deus trata. Deus manifesta a sua vontade.
Como é que nós vemos isso? Por que nós temos que ter reverência? Deus mostra isso desde o começo, irmãos. Há um padrão na Bíblia. Ali ele falou com Moisés, ali ele falou com Josué, e muitos homens de Deus, Deus falou que tem que ter, é um padrão de reverência. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ele nos ensina isso. O padrão que nós temos que ter de reverência à sua presença. Ele é Deus, irmãos. Ele não é meu igual. Eu já vi pessoas, pastores, pregando que Deus é meu igual. Você já viu isso? Eu já assisti isso. Assisti não consegui assistir. Comecei e não aguentei. Dizendo que Deus é meu igual. Jesus é meu igual. Ele não é meu igual, ele é Deus. Ele morreu por mim, você morreu por ele? Você foi para a cruz, você nunca pecou? Não, ele morreu por mim, ele deixou todo o esplendor da sua glória para morrer por mim. Ele é Deus, ele sempre existiu. Eu não, eu tenho princípio e fim. Ele não, ele é Deus. Então nós não podemos perder essa reverência a esse Deus. Nós não podemos perder. Nós temos que estar na sua presença e viver para a sua presença. Ele fala, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês. Eles dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Essa aqui é outra versão, para ficar mais simples da gente entender. Mas é isso que Deus fala. Temos que amar e respeitar nossos líderes e uns aos outros, porque é aquilo que eu falei. Como é que você tem reverência? Amando seu irmão, respeitando seu irmão. Nós temos que ter tudo isso, essa reverência diante do Senhor. Salmos 96, de 8 a 9, diz assim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Olha a reverência a esse Deus, ao único que é digno de ser adorado. O único que é digno de ser reverenciado é o nosso Deus. Amém, amados?